Authority, o grande quadrinho de Warren Ellis, está sendo republicado em formato de ônibus e vale a pena ler de novo? É agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, vamos falar sobre Authority então, o que vai ter no ônibus, né? O Authority já saiu publicado por algumas editoras antes da Panini, mas como que a publicação era bem doida, eu tenho aqui a versão da Panini, que é aquela que interessa, né? Que tem aquilo que tem no ônibus, tem aqui. Nós temos então, são 4 encadernados, tá? Aqui o primeiro, o segundo, terceiro, aqui eu tenho um autógrafo do Quaitely, graças ao meu amigo Christian Farias. Aqui, volume 4. Depois também vai ter a Jenny Sparks, esse encadernado aqui que saiu pela Devir, vai estar dentro do ônibus. Vai ter essa história aqui, que é o encontro do Planetary com o Authority. E depois tem algumas coisas que não vão estar aí, mas daí depois eu vou citar para vocês. Então, mais especificamente, tá? Falando o que vai ter ali no tal do ônibus. São várias edições, tá? São cerca de 984 páginas, tá? Daí é o formato do ônibus, né? Capa dura, aquele formato um pouquinho maior. Vai estar a bagatela de 389,90. Traz o Authority 1 a 29. Authority anual, o Jenny Sparks, A Secret Story of Authority, que é de 1 a 5, que é aquele encadernado ali que eu mostrei pra vocês, o encontro então do Planetary com o Authority e mais 2 especiais ali com pequenas histórias de umas antologias que saíam ali pela Wildstorm, tá? Bom, o que é o Authority? Antes de falar do Authority, a gente tem que falar sobre Stormwatch. O Warren Ellis começou a escrever o Stormwatch e era um grupo meio mequetrefe, assim, era uma força-tarefa mundial que reunia vários heróis aí, enfim, vários mesmo, tinham dezenas de personagens que participavam do Stormwatch. E ao final da saga ali, enfim, o Warren Ellis matou a maioria dos personagens e deu um encerramento aí pro Stormwatch. Porém, ele selecionou os personagens mais legais aí, dá pra dizer assim, e além de introduzir alguns novos aqui nessa série, e esses personagens então formaram o Authority. O Authority, a moral é que eles não aceitam ser mandados por nenhum governo. Anteriormente eles eram mandados pela ONU, aí deu uma merda lá, né, enfim, eles perceberam que estavam sendo manipulados, enfim, daí agora eles decidem, eles meio que controlam o mundo do jeito deles, tá? Eles vão lá, derrubam governos, enfim, fazem aquilo que eles quiserem. E é bem legal, tá? É bem produzido, assim, é um quadrinho até um tanto quanto adulto, dá pra dizer assim, né? Ele inspirou os Supremos, que inspirou os Vingadores no cinema, dizem, né? Mas claro, não é nem um pouco perto de Authority, porque o Authority é bem mais brutal, é radical mesmo. O grupo do Authority, ele é formado então pelos personagens Jenny Sparks, que essa é eu vou dizer que ela é a líder do grupo, né? É aqui, ela aqui. Esse quadrinho aqui, o começo dele é desenhado pelo Brian Hitch, tá? Quer dizer, tem o Brian Hitch e tem o Frank Quitely em vários momentos aqui da série, tá? Mas o Brian Hitch é o cara que começa. Bom, a Jenny Sparks, como eu tava falando, ela é uma criança do século, ela tem os poderes elétricos, ela é praticamente imortal, tá? Ela é uma personagem, assim, provavelmente uma das mais interessantes, ou a mais interessante, é a que eu prefiro aqui dentro do grupo, tá? Nós temos também o Apollo, que ele é um Superman genérico aí, um Superman feito em laboratório. É bem interessante, sim, quando fala sobre ele, tá? Depois, nós temos o Doutor, que ele é uma espécie de Doutor Estranho do Authority, tá? Então ele é um mago aí, ele tem as suas magias e etc. Tá? Além disso, nós temos o Meia-Noite, ele tá aqui atrás, tá? Ele é um Batman, dá pra dizer assim. Também, assim como o Apollo, ele é um fruto de experimentos genéticos, tá? Então ele é criado em laboratório. Inclusive, é uma boa desculpa para ele ser preparado. Na verdade, ele tem um preparo feito em laboratório. Então ele foi desenvolvido geneticamente para antecipar as ações dos inimigos.
Tá? Então ele é um cara que é porradeiro, bem massa e mais forte e tal. É bem legal, o Meia-Noite. Tem o Jack Hawksmoor. Esse cara aqui, o poder dele é muito interessante, ele é bem diferente, que o poder dele é o poder da cidade. Se ele tá numa cidade grande, numa cidade foda, ele fica bem forte. Se a cidade tá meio fodida, ele é meio fodido, ele não tem tanta força. E ele tem que estar em contato com as cidades, então, por exemplo, eles trabalham num satélite, tá? O nome é a Balsa, que é onde que eles têm as missões, bem parecido com a torre da Liga da Justiça, né? Que é um satélite e tal. Enfim... eles fazem então as missões de lá, eles operam a partir de lá, e o Hawksmoor, ele não pode ficar muito tempo lá porque ele tem que ficar conectado com a cidade. Então esse personagem aqui é bem legal justamente por isso, ele se alimenta de poluição, cara, umas coisas muito loucas. Nós temos a engenheira, ela ela tem essa liga aqui que é de um metal alienígena, então ela tem uma tecnologia bem ampliada e tal, ela tem um controle sobre algumas máquinas, ela opera a balsa, tá? Então ela é bem legal. E tem a personagem bucha, que é a Swift, que ela é tipo o anjo dos X-Men, assim, só que ela tem as patas também, as pernas dela ali, os pés dela são pés de um bicho que voa, né? De um gavião, numa águia, sei lá. Mas ela é meio bucha. Eu sinceramente não sei porque ela tá aí, acho que tem uma cota pra personagem bucha e daí tem ela aí no grupo, tá? Mas é um grupo bem forte, bem poderoso. Eles sempre lutam contra grandes ameaças aí e tal. E, cara, pra eles é fácil. Pra eles é fácil vencer. Pra eles não tem uma missão que não seja vencível, vamos dizer assim. Tudo é tranquilo, entre aspas, né? Os grandes problemas deles, assim, é contra, realmente, assim, nações que tem algum ditador que surge do nada. Enfim, cara, é bem interessante, é bem legal, assim, no sentido que é um grupo meio Vértigo, dá pra dizer assim, tá? É um grupo que não tem limites, eles são bem louquinhos às vezes, e cara, é escrito pelo Warren Ellis numa época que ele escrevia demais, tá? Porém, não é tudo que é escrito por ele, tá? Então nós temos aqui, começa com o Warren Ellis, tá? Aqui, essa edição aqui vai dar 1 a 8, é com Warren Ellis. Depois, nós temos essa aqui, que vai até a edição 16, que eu não me lembro agora em que ponto que entra o nosso amiguinho Mark Millar. E ele entra com o Frank Whiteley, tá? Acho que aqui, exatamente na edição 13. Aqui na edição 12 tem uma virada, tá? Tem um negócio aí interessante, muda um pouquinho a equipe, mas aqui quando que entra o Frank Whiteley é bem interessante. Aqui ele tá falando um Authority de uma outra dimensão, aqui de uma outra realidade, dá pra dizer assim. E, cara, quando que entra o Mark Millar, o pessoal não gosta, tá? Eu vou te dizer assim, eu acho interessante, só ele não é aquela coisa que tinha antes, né? Com o Warren Ellis, era um quadrinho de uma Liga da Justiça, sei lá, bem fora de série, assim, era um grupo de heróis muito foda. Aqui já parece um grupo de heróis massa velho, já tá mais Image, mais Wildstorm do que Vértigo. Acho que o Warren Ellis era uma pegada mais Vértigo, e com o Mark Millar fica uma pegada mais Image, fica mais massa velho, mais porradaria. Aqui, nesse momento aqui, quando que ele entra, ele já faz um crossover aqui com um grupo de Vingadores, tá? É uns Vingadores genéricos aqui que eles vão lutar, o Authority vai lutar contra esse grupo de Vingadores genéricos. Aqui tem um Thor genérico, acho que esse aqui é o Gigante, não tenho certeza absoluta aqui, mas enfim, cara, é assim, muda bastante o quadrinho. Eu não acho ruim, eu só acho que fica uma outra coisa a partir do momento que entra o Mark Millar. Então o Mark Millar entra na edição 13 e ele vai até a 29, tá? A 29 é quando que até fecha o próprio Authority,
no 29, depois ele reinicia, né? Tem uma nova numeração, zero a numeração. E tem outros autores que escrevem, então, no outro volume, tá? Mas, assim, os outros volumes, daí já, assim, eu não li e quem leu não recomenda, porque muda bastante e não fica tão interessante assim. Já dá uma queda aí quando que entra o Mark Millar, né? Segundo a maioria das pessoas, eu até concordo com isso, né? Fica uma outra coisa. Aqui até tem um outro roteirista ainda, Tom Peyer, tá? Então, cara, não mantém o nível do Warren Ellis até o final, mas é divertido, tá? Então, isso aqui é a mensal do Authority. Tem esse especial, que é da Jenny Sparks, que conta a origem, aí a história da Jenny Sparks. É legal, tá? É escrito pelo Mark Millar, é bem interessante. Vai mostrar então um pouco da origem dela, vai mostrar como é que ela começando a atuar, vai mostrar ela com o Authority também, tá? Mas tem mais uma história da trajetória da personagem, tá? É bem legal, eu gosto bastante dessa minissérie aqui, tá? Assim como o resto do Authority. O crossover com o Planetary é meio fajuto, assim. Eu não acho ele um grande encontro, assim, não tem Cara, eles se encontram meio que sem querer, tá? O Planetary quer meio que, não sabotar, mas enfim, pegar as informações da balsa, né? As informações que o Authority tem sobre o mundo em si, querem pegar para eles. Né? Quer pegar pro Planetary. E daí, cara, não acontece um encontro, assim, bem dizer, tá? É um encontro meio sem querer, meio debaixo dos panos. Enfim, tá? É interessante por causa que reúne os dois grupos pica do Warren Ellis, mas não vejo assim como uma história muito legal, tá? Então, isso aqui é o conteúdo que tem no Omnibus. Tem alguns outros materiais com o Authority que saiu aqui no Brasil que não estão no Omnibus. Nós temos os dois encontros do Authority com o Lobo. Isso aqui é escrito pela galera aqui, o Kit Giffen, Alan Grant. Os dois são duas histórias, tá? Nós temos o Infeliz Natal e o Massacre de Férias. Tá? Cara, isso aqui é massa velho, assim, é doideira. É mais uma história do Lobo do que do Authority. Então é bem loucura aí, como vocês já estão habituados a ver nas histórias do Lobo. E por último, tem esse encadernado aqui, que também saiu aqui no Brasil, que eu ainda não li, tá? Mas é escrito pelo Garfienes. Isso aqui, eu não cheguei a ler, até chegou essa semana aqui pra mim, tá? Então o Garfienes também passou pelo Authority por um tempinho aí. E ele escreveu algumas coisinhas que saiu nesse volume aqui, nesse quadrinho que é da Pixel, tá? Da editora Pixel. Isso aqui, então, esse Authority aqui do Garfienes, que tem esse Kev e a Noite do Demônio, e os encontros com o Lobo, não estão no Omnibus. O resto do Authority, tudo que tem de Authority, o resto está lá, tá? E que, se vocês acharem mais em conta, dá para pegar nesses formatos aqui, de capa cartão. Eu não vou trocar esse formato aqui pelo Omnibus, eu acho bem mais complicado ler um Omnibus do que ler ele fasciculado assim, é mais fácil segurar, tudo mais. Mas enfim, se você quer ler Authority, acho que é um grande quadrinho, tá meio caro, mas é por causa que é o Omnibus, tem praticamente tudo do Authority lá. E daí, veja você, se você quer fazer esse investimento. Mas se você já leu o Authority, você sabe que até vale o investimento. Talvez não seja o ideal para se ler, né? O Omnibus eu sempre vou dizer que não é a coisa mais fácil para se ler, mais fácil para se segurar e etc. Tem que fazer todo um ritual para poder ler. Mas tem lá todo o Authority e é um quadrinho bem interessante. Certo, galerinha? Deixa um like. Deixa a sua inscrição aí, por favor. E era isso. Forte abraço e tchau.